Olá, amigas e amigos, seja bem-vindo ao canal Reflexões Analíticas. Bem-vindo a Vicentina, a Márcia, que está junto a nós aí para o estudo, para as reflexões de hoje. E no dia de hoje nós fazemos aquele trabalho psicoterapêutico nas linhas psicanalíticas. E nós estamos realizando esse trabalho em cima deste livro do Aguinaldo Paviani, Vida, Seu Maior Patrimônio. Bom, vamos fazer a oração e depois a gente inicia a nossa tarefa mais propriamente. E como nós sempre fazemos, a gente sempre iniciamos as nossas atividades e as encerramos com uma oração, uma prece, rogando a Deus o amparo, a assistência e agradecendo por tudo que nós temos recebido. Então vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso orientador e médico maior, nesses instantes, iniciar das nossas atividades da noite de hoje, antes de tudo, gostaríamos de agradecer por todas as bênçãos, por todas as dádivas que temos recebido, agradecendo também aqueles corações, amigos, sensíveis, que nos têm auxiliado, nos têm ajudado a suportar, a superar as nossas dificuldades e as nossas problemáticas, tanto orgânicas, como também psicológicas e espirituais. Senhor, nesta hora em que aqui nos reunimos, vos pedimos as tuas bênçãos e a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência daqueles corações mais esclarecidos do mundo espiritual, que os nossos mentores e orientadores espirituais possam encontrar em nós aquele ambiente e aqueles elementos para poder nos auxiliar, tanto no entendimento das lições desta noite, na sua absorção, e também, Senhor, na sua transmissão a todos os demais. Agradecendo a presença das nossas amigas que a partir do plano físico se reúnem a nós, e agradecendo aqueles corações que a partir dos planos espirituais da vida se unem conosco nesta busca, nessa proposta, nesse empreendimento de aprendizagem, na busca do conhecimento e daquelas informações que possam nos auxiliar nesse processo de autoaprimoramento e aperfeiçoamento. Lembrando ainda dos conhecidos, amigos e familiares que estejam estagiando por momentos mais difíceis das suas vidas, rogamos por eles, te pedindo ainda em favor daqueles que virão de futuro a nos ouvir, a nos assistir, lembrando dos membros do grupo Conhecer, te pedimos as tuas bênçãos em favor de todos, Senhor, e carinhosamente, em particular, para aquele coração que hoje nos auxiliou aí, trazendo uma encomenda até a nossa porta. Abençoe esse coração, esse irmão, sensível, carinhoso e amorável, e distendei as tuas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós vamos dando continuidade aí ao capítulo 4 desse livro que já mostramos aí para vocês, de Aguinaldo Paviani. Hoje tem o subtítulo, vamos assim dizer, designar, o que estamos fazendo com as nossas vidas? Como nós falamos, já dissemos, já informamos, esses subtítulos não fazem parte da obra original.
Nós é que vamos nomeando esses pedaços de texto que nós vamos abordando e vamos lendo. E antes de a gente iniciar propriamente a nossa história, gostaria de dizer que a gente, assim, não é que nós somos apoiadores ou favoráveis a todos os livros do Aguinaldo Paviani e que a gente indica indistintamente a obra dele ou de qualquer outro médium. Não, essa obra em particular, nós a lemos, achamos bastante interessantes. Tem um ou outro ponto que nós vamos comentando aí no decorrer da mesma, alguns nós já levantamos, umas questões que deveriam ter sido reposicionadas, isso nós vamos fazendo. Como nós sempre estamos colocando, antes de tudo, nós somos buscadores da verdade. Nós não estamos aqui para defender isso ou aquilo. A gente está aqui para defender a verdade. Se é verdade, nós a defendemos onde quer que ela se encontre. Bom, então no último estudo, nós deixamos a família Lauser, o senhor Heyman, com a Julieta, numa discussão, numa briga. Eles estavam discutindo e ele passou lá algumas determinações de desentendimento lá de casal e ele terminou dizendo: não aguento mais esta família. E quanto à Patrícia, que é a filha do casal, já decidi. Os enfermeiros virão buscá-la daqui a 3 dias. Então, nós paramos nesse ponto. Vamos continuar. Sem dúvida, Patrícia necessitava de tratamento. Todavia, as coisas haviam se precipitado. Nenhum profissional acompanhara mais de perto a jovem. Não havia nenhum diagnóstico fechado. A verdade é que Patrícia mostrava-se depressiva desde a fase infantil. Quem sabe? Talvez uma depressão que o espírito já trazia de outras existências reencarnatórias. E o problema se agravava com a convivência familiar doentia. Nesses casos, quando o ser imortal traz implícito em seu histórico a enfermidade psíquica e o meio onde ele vive sendo hostil, a eclosão do transtorno pode ser deflagrada. Há adultos com sérios problemas comportamentais, em razão de traumas sofridos na infância. E há tantos outros que os traumas da infância ampliaram os transtornos já trazidos de outras experiências reencarnatórias. Numa avaliação superficial, poderia ser que Patrícia, além da depressão, tivesse também síndrome do pânico. A jovem ouvira toda a discussão atrás da porta e, algum tempo depois, optou pelo autoextermínio. Sair de cena do teatro da vida através do suicídio significa abandonar a peça antes do seu término. É fato, muitos, inclusive jovens, vivem numa espécie de calabouço emocional. Sentem-se rejeitados, excluídos, têm baixa autoestima, mas ainda assim o autoextermínio é sempre a pior opção. Matar-se significa adentrar a vida espiritual pela clandestinidade. Prisioneiros dos próprios conflitos, muitos acreditam que a morte colocará um ponto final em tudo.
mal sabem que o suicídio significa apenas uma vírgula na caminhada. Nada pode ser deletado em se tratando de vida. Se pode morrer, ninguém pode deixar de existir. Quanto às dores, conflitos, problemas, lembranças, que a sinuosidade da estrada é peculiar ao mundo onde vivemos. Ou seja, as curvas que desestabilizam a direção da nossa vida existem e sempre existirão. Basta nos servirmos da direção defensiva. Interessante, quando você leu aí que ela quis fazer isso, né? Eu lembrei daquilo que a gente já estudou nos livros do André Luiz. Quem comete suicídio é considerado no plano espiritual como desertor. Por isso que ele fala, né, que a pessoa entra na vida espiritual como clandestino, né? Estava marcando um trecho aqui que ele fala: existem e sempre existirão. A gente comentar depois que esses sempre existirão aí, nós não concordamos com essa colocação dele, não. Mas vamos posteriormente comentar sobre isso. Bem, continuando. Considerando o espírito como sendo um ser imortal, ressaltemos que, ao se matar, para reencontrar a pessoa amada, aquele que busca a morte se distanciará ainda mais de seu objetivo. Aqui está dando um exemplo, né? Ele não deixa isso claro, mas não era o caso aqui da Patrícia. Matar-se para fugir dos problemas ocasionará uma ampliação das dificuldades. Esse sim é o caso da Patrícia. Matar-se por não querer mais viver causará grande frustração. Patrícia encontrou determinado veneno no porão de casa. Foi para seu quarto e, aproveitando que era domingo e por isso não havia nenhum empregado na casa, levou adiante sua decisão de se matar. Reimann estava viajando. Julieta encontrava-se no hospital com o pai. Na casa, apenas ela. O relógio marcava meio-dia. Exatamente nesse horário, ela ingeriu o veneno. Minutos depois, Reimann Lauser Jr. chegou à sua casa, completamente bêbado. Com muita dificuldade, subiu as escadas, pois necessitava dormir. Já em frente do quarto da irmã, viu-a caída ao chão. Fixou o olhar, já que, embriagado, não conseguia enxergar com clareza. Entrou no quarto e, mesmo estando em estado lastimável, concluiu que a irmã havia tentado suicídio. Desesperou-se. Tentou erguê-la, mas faltou-lhe equilíbrio e caiu sobre ela. Aflito, pegou o telefone. Bastante trêmulo pela excessiva quantidade de bebida alcoólica ingerida, e não conseguia discar o número do resgate. Fez algumas tentativas e acabou por desistir. Pensou em ir até a rua e pedir socorro. Afinal, apesar do distanciamento afetivo, ele amava a irmã. Infelizmente, não conseguiu chegar até a porta. Acabou desmaiando no sofá. Aí nós vamos interromper a leitura aqui para a gente fazer alguns comentários sobre alguns pontos elencados nesse trecho aqui. Então, aliás, alguns a gente até pontuou, mas a maioria não. Mas eu acho que tem muita coisa aqui interessante de ser observada, de ser comentada e revista, e alguns pontos a gente refletir.
E na outra semana nós vamos ter o trecho seguinte, nós intitulamos Encontro Consigo Mesmo. Como sempre dissemos, se houver tempo, a gente comenta isso ainda. Se não, semana que vem a gente entraremos nele. Eu acho que é o trecho final, deixa eu ver. Deixe-me ver. Não, ainda tem mais. Capítulo 4 um pouco maior. Tem alguma coisa aí, Vicentina, Márcia, que vocês gostariam de levantar? Chamou mais a atenção de vocês aí? Não? Não. Não, também não? Bom, então vamos lá. A gente intitulamos esse trecho, como dissemos, né? O que estamos fazendo com as nossas vidas. Que é exatamente essa questão, né? A Patrícia se encontra depressiva, os pais numa briga, o irmão alcoólatra. Ou seja, o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo conosco mesmos. Isso é um ponto muito, muito importante para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. E o pior de tudo, que em função do nosso grau de inconsciência, de falta de lucidez, de imaturidade, de infantilidade, e etc., são tantos pontos aí a ser trabalhados, a ser vistos, que eu for citarmos todos e a gente ficar aqui a noite toda citando isso. A gente vive num automatismo, numa mecanicidade muito grande, falta de lucidez. Para vocês verem, são muitas coisas. Então, em função de todo esse arcabouço de problemas e dificuldade, ou seja, da nossa situação, a gente não se dá conta daquilo que a gente está fazendo consigo mesmo. Então, a gente comete erros, falhas, equívocos, ou seja, a gente faz um verdadeiro furdunço, estamos vivendo um verdadeiro caos, ou tendo uma pocilga, a gente faz as nossas vidas uma pocilga e não se dá conta. O mais triste é isso, que a gente não se vê. Os danos e prejuízos que a gente está causando para si mesmo, causando para os outros, causando na família, na sociedade, para o planeta e até para o universo. A gente não se percebe nada disso. Realmente a nossa situação é muito triste, muito lamentável, tudo isso. Bom, vamos lá. E vai falar que, sem dúvida, a Patrícia necessitava de tratamento. Isso aí não resta a menor dúvida, diante da situação que nós vimos aí, que foi colocado, é evidente que sim. E os próprios pais parece que reconheciam isso, tanto é que o próprio pai dela quer interná-la no hospital. Agora, o grande problema de tudo isso aí é que nenhum profissional tinha acompanhado a jovem mais de perto ultimamente, vamos assim dizer. Né? Pelo que ele coloca, parece que antes houve ou existiu um certo acompanhamento profissional. Porque ele coloca, nenhum profissional acompanhara mais de perto a jovem. Então, isso dá a entender que, em algum momento, em algum período, ela teve um acompanhamento, deve ter feito alguma terapia, alguma coisa para tentar ajudá-la. Mas, nos últimos tempos, ela não teve mais esse auxílio, essa ajuda. Esse é um grande problema, uma grande questão para a gente também pensar, que muitas vezes na nossa família a gente tem aqueles que precisam, até conhecidos na sociedade, que necessitam e a gente não faz, não presta esse acompanhamento. O grande problema é que, para a gente fazer isso também, nós temos que saber o que fazer, saber como fazer. É algo complexo, não é algo... A gente acha que ajudar o outro é algo simples. Não é tão simples. Algumas coisas são simples, mas nem tudo. Numa área dessa, principalmente numa questão dessa, bem mais complexa, bem mais sensível, aí tem que ter conhecimento, a gente tem que ter estrutura. Em situações mais simples, é fácil de ajudar. Normalmente, pessoas do tipo da situação que ela está vivenciando
não quer ajuda, aí é mais difícil ainda. Tem esse outro ponto ainda, assim, outra questão ainda a ser vista. Então, dentro desse ângulo, dentro desse espectro aí, a gente poderíamos comentar muitas coisas, abordar muitos pontos, muitas faces e fases, as duas coisas. Mas vamos lá tratar, na medida do possível, de alguns pontos. Por exemplo, nesse caso aqui, fica evidente que a pessoa precisa de ajuda profissional, porque a gente não sabemos como e não temos como ajudar. A gente pode ajudar? Sim, podemos ajudar. Sempre a gente pode ajudar. Como? Através da prece. A prece, a oração pelo outro, em benefício do outro, é um auxílio, é uma ajuda que nós, mais uma vez, a gente não consegue ver e determinar e perceber, e compreender ou até aceitar o alcance, a dimensão dessa questão, dessa ajuda, desse auxílio. Mas a prece sempre ela vem. E além do mais, mesmo que não proporcione nada, só de você dirigir ao outro um pensamento de boa vontade e um sentimento de carinho, de afeto, você já está ajudando. Só isso aí. Se você não está ajudando o outro, pelo menos você está se ajudando. Porque para a gente poder fazer uma prece, uma oração, a gente tem que ficar um pouco mais equilibrado, um pouco mais tranquilo, um pouco mais bem consigo mesmo. Senão, essa prece minha também pode ser questionado aí em vários ângulos, em várias coisas. Para a gente poder, então, fazer uma prece, vamos dizer, mais harmoniosa, a gente temos que estar num certo padrão de equilíbrio mental, emocional, numa certa condição, para poder também ter uma certa repercussão e alcançar seus objetivos. Porque no desespero ou sem ter nenhum sentimento de afeição, nenhum pensamento mais elevado, aí fica difícil. Aí o que pode atender a nossa prece não vai ser boas coisas. Porque como um amigo meu me falava, Carlos, sempre que a gente faz um pedido, e acho que até mesmo o Chico e outros expoentes aí dentro das linhas da doutrina espírita e outros pensadores informam isso, que todos os nossos pedidos são ouvidos e são atendidos. Agora, por quem que é a questão? Por quem? Então, e esse quem vai depender muito dessa situação em que eu me coloco, que eu me posiciono. Se eu não tenho um afeto, se eu não tenho um carinho, se eu um pensamento, né, um pouco mais equilibrado, aí a onda, a faixa que eu estou nela também não vai ser lá muito boa. Bom, então esse é o primeiro ponto. Nós sempre podemos ajudar pela prece, às vezes por uma conversa amiga. Aí entra aquelas questões que a Vicentina lembrou bem. Se a pessoa também não quer ajuda, não quer auxílio, às vezes a gente tem que saber também se afastar e dar um tempo, respeitar, que a gente não venha começar também a entrar na linha dos desrespeitos, nas linhas, porque esse que é o grande problema nosso. Muitas vezes a gente acha que está ajudando e, no fundo, a gente está prejudicando. Então, a vida humana é bastante complexa. E a gente tem que ter bastante lucidez, bastante estrutura, uma maturidade melhor para a gente saber o que fazer, como fazer, quando fazer, em que direção fazer, etc, etc, etc. Bom, no caso aí fica patente que uma ajuda profissional ela é necessária e é bem-vinda, é requisitado. A gente pode dar ajuda da prece, isso aí em todo tempo, em todo momento, a gente pode fazer isso. Aqui em casa mesmo, quando, no prédio aqui ou na rua, quando a gente vê lá um certo destempero, um certo descontrole, às vezes no prédio aqui o pessoal começa a gritar aí, começa a brigar ou lá na rua, a gente entra em prece, em favor daqueles corações. E o pior, brigando em telefone, né? Às vezes em telefone, às vezes até pessoalmente, na rua mesmo, já vi pessoalmente. Sim, mas aqui no prédio é por telefone, a gente discute. A gente nem sabe também, né? Tem que ver. Algumas vezes a gente já percebeu que em outras vezes não.
Então, assim, essa alteração é comum no dia a dia, né? A gente leva no roldão e... Independente da questão, seja como for, com quem for, de que jeito for, a gente entrar em prece, em benefício do outro, em benefício de todos os envolvidos na história, tanto no plano físico quanto espiritual, é bom. É recomendável. E até para a gente mesmo, que a gente ouve um trem desse, a gente assusta e a tendência da gente é perder o equilíbrio. E como a Vicentina está falando, muitas vezes em função da situação de ser nós, que tem a base em tudo aquilo, em fundamento, em tudo aquilo que nós já pontuamos aí para trás, e em vários dos nossos estudos, nós estamos sempre pontuando isso, a ausência de maturidade, de adormecimento, de automatismo, e etc, etc, inconsciência, etc, etc, e uma série de problemas que nós trazemos, dificuldades que a gente traz, emoções em desalinhos, pensamentos desequilibrados, atitudes indevidas, incorretas, posturas inadequadas, comportamentos através... É muita coisa. Então, esse caldo de perturbação, de conturbação, a gente vive interiormente, muitas vezes exteriormente, porque o ambiente no mundo ele está conturbado, ele é conturbado, pelo menos por enquanto. Então, e aquilo nós já falamos de outras vezes, nós afetamos o mundo e o mundo nos afeta. Isso é fato. É uma realidade. Se você entra num ambiente, por exemplo, igual a situação que a gente está colocando, se a pessoa começa a brigar e perto de você, e você começa a ver, perceber, você também se perturba também, a gente perde o equilíbrio, a gente fica sem chão, a gente fica... Então, isso demonstra que nós somos influenciados e influenciamos. Então, no caso aqui, o mais triste da situação é que não é por falta de recursos. Esse é um outro ponto que a gente queria falar. Porque muitas vezes, se a família não tem condições financeiras, materiais de ajudar, aí tem até uma desculpa, tem até uma justificativa. O que fazer se a pessoa não tem recursos amoedados para ajudar o outro, contratar um profissional, colocar a pessoa numa terapia ou numa casa que forneça recursos para a pessoa se recuperar? Aí fica mais difícil. Só que no caso aqui, não, porque era uma família abastada. Então aí já não tem desculpa nesse ponto. Quer dizer, então há aí um desleixo em relação à jovem. E ele vai falar que a gente tinha outro problema ainda, porque em relação a ela não tinha um diagnóstico fechado, efetivo, que já tinha sido determinado. Porque para você internar ou não uma pessoa, um diagnóstico determinado é importante, é interessante. Então você vai internar ela com base no quê? No caso dele, estava internando porque ele tinha dinheiro para poder pagar. É como se estivesse se livrando de um peso morto, de uma dificuldade, de uma obstrução, uma coisa qualquer lá. Isso vai se tornando mais complicado ainda. E ele vai falar um trecho aqui, que nós devemos rever aqui. Ó. A verdade é que Patrícia se mostrava depressiva desde a fase infantil. Então, desde criança já mostrava essas questões de depressão. Quem sabe, talvez uma depressão que o espírito já trazia de outras experiências reencarnatórias. E o problema se agravava com a convivência familiar doentia. Isso abre também campo para amplas argumentações, reflexões, ponderações nesse campo aí. Principalmente nos últimos estudos, a gente tem falado sobre isso, em particular nas duas últimas lives. Aquela sobre as causas das nossas doenças e o seriado Uma Nova Mulher. E também, na última live que nós fizemos aí, na segunda-feira dessa semana agora, constelação familiar e as origens dos nossos problemas. A gente tem abordado muito essa questão e falado muito sobre isso. Então fica a dica aí, para quem quiser assistir e ver, está disponível aí no canal, é só acessar o canal, Reflexões Analíticas, e está lá disponível. Quem quiser ver ou mesmo rever. Bom, gente, nós sabemos, nós já explicamos isso,
que nós nascemos naquele ambiente que nós temos necessidade de nascer nele, em função daqueles comportamentos inadequados, errados, equivocados, aquelas atitudes, daquelas ações que não foi as melhores. Então, tudo isso gera esse transtorno, isso fica gravado na nossa memória espiritual e psíquica, e isso vai desaguar, vai se manifestar. E a gente vai nascer naquele ambiente em que isso aí se torna possível. Ou seja, a gente vai trabalhar num ambiente de trabalho, na escola. A gente é colocado na classe adequada e correspondente, a gente precisa dela. É uma classe. Não é falado que a Terra é uma escola? Então, nós somos colocados na classe correta. O problema é que a gente vem despreparado. Aí, muitas vezes, a forma como a gente vai para o lado de lá, a gente volta para o lado de cá, e que vai complicando. A gente não sabe lidar, a gente não aprendeu a lidar com isso, a trabalhar essas questões, essas situações, a procurar solução, resolver isso. E a gente nasce naquele ambiente também que vai propiciar a manifestação de todo esse arcabouço, de toda essa situação e condição. Aí vocês verem a bagunça que é, o transtorno que se faz. Então, a Patrícia, desde a da fase infantil, já mostrava sinais, mostrava que era depressiva. E aqui um ponto importante, que muitos pais, em função das suas próprias problemáticas, dificuldades, tudo isso que nós já narramos e falamos aqui, eles não sabem observar os filhos, ver as dificuldades dos filhos e procurar ajudá-los a resolver, solucionar aquilo. Então, não tem esse trabalho. Até mesmo porque, como dizia um amigo meu, o problema de ter filhos é que eles não nascem com manual. E se nascesse com manual, era muito fácil, né? Você pegava o manualzinho lá e... O problema é resolvido. A gente ia saber como se conduzir, como se portar, o que fazer, o que não fazer e tal, tal. Mas eles não nascem com manual. É como os outros. O problema cai no nosso colo, igual uma vez ocorreu comigo. Eu estava dentro do ônibus, morava em Venda Nova, residia em Venda Nova, e vim resolver os problemas aqui na cidade e tomei o ônibus de retorno. E lá, o lugar onde eu morava lá, o ônibus seguia em frente. Então, eu gostava, geralmente, de sentar mais à frente, porque quando chegar lá onde tinha que descer, já estava à frente ali e não tinha muitas dificuldades para poder descer do ônibus. E o ônibus passava ali pela Avenida de Santos Dumont. Então, eu pegava ele, nem lembro onde que era, não sei se era na Afonso Pena, ele vinha passando, não sei se pela Augusto de Lima, de sei lá, pegava... Sei que ele pegava a Santos Dumont e ia por ela, ou ele ia pela Curitiba, não sei. Não, ele ia pela Santos Dumont mesmo, passava pela Praça da Estação e pegava contorno, para aí depois ele pegava Antônio Carlos, exatamente esse percurso. Então eu peguei lá, sentei lá na frente, quando eu peguei o ônibus estava mais vazio. Eu tô lá distraído lá, menino. Eu vi que o ônibus foi enchendo, mas eu estava lá pensando as coisas lá, os problemas lá. Tô lá olhando para a praia da estação, lá de saída, assim, chegando no Santos Dumont ali, perto da praia da estação ali. Aí, de repente, só vejo um trem gelado, pesado, cair no meu colo. Puf! Eu levei um susto, eu olhei assim, tinha um pedação de carne, acho que era aquela a pata da vaca, assim, do boi, de carne, assim, aquela parte, assim, daqui, do ombro e tal, assim. Sei que o cara, um rapazinho jovem, ele jogou aquele trem no meu colo, gelado, frio, pesado. Eu levei que susto, fiquei olhando para a cara dele assim. Ele lá de boas, e o rapazinho devia ter assim, uns 14 anos, 12, 13, 14 anos, eu tô nos 14 anos mais ou menos, ou 15, sei lá, no máximo uns 16 anos. Ah, tranquilo lá. E o povo lá começou a rir, o pessoal dando a rir lá, porque o susto que eu levei. Eu olhei para a cara dele assim, ele lá, tranquilo, de boa. Aí eu não falei nada, ele não falou nada também. Eu fiquei olhando aquilo lá. Nessa época eu já estava começando, foi na época que eu estava começando a estudar a doutrina espírita. Fiquei lá quieto lá no meu canto e ele também. Aí a gente fomos embora. E lá uns pontos antes, lá
antes de onde eu ia descer, ele pegou o pacotão dele, desceu do ônibus, não agradeceu, não falou nada, foi embora. Eu fiquei olhando ele pela janela descer e ir embora. O povo ficou assim olhando, o povo olhava para o rapaz, olhava para mim, o povo também ficou sem entender, né? É igual essa situação aqui. Eu falando dessa situação, eu lembrei desse caso. É a nossa situação, principalmente em relação a filhos, é isso. Cai um pacote do seu colo, você não sabe de onde que vem, como que vem, de que jeito que é aquilo tudo, e você tem que se lidar com aquilo. Então, como eu já estava dentro das linhas da doutrina espírita, pensei assim, se o cara está fazendo isso, ele não sabe o que está por trás aí, né, dessa movimentação toda. E eu vou reclamar, xingar, brigar por causa de quê? Se ele tivesse me pedido, eu teria oferecido de bom grado. Aliás, se eu tivesse visto, até teria oferecido. E muitas vezes eu já ofereci para pessoas carregar coisa. Quando eu estava nos ônibus, eu já andei muito de ônibus, sempre que eu ouvia, eu oferecia para a pessoa. Às vezes, se é a pessoa mais velha, até já levantei, ofereci meu lugar, pessoa com dificuldade. Então, a gente tem, esse tipo de educação no lar, nós recebemos. Se os meus irmãos não vieram a aplicar isso, não foi porque não foi dado, não, porque até foi. Bom, então, em relação aos filhos, é mais ou menos isso. Os pais deviam ter essa responsabilidade e esse amadurecimento de começar a observar as crianças, os seus filhos, desde pequeno. Porque desde pequenininho, a criança já começa a manifestar determinadas dificuldades, determinados problemas. E nós vemos isso, a gente convive com crianças de família e tudo, a gente vai observar, a gente já vê a manifestação de aqueles pontos nevrálgicos que o ser traz em si. Se os pais observam, veem também. O grande problema é que muitas vezes os pais veem aquilo e, às vezes, em vez de ajudar, até adula aquilo, elogia aquilo, paparica aquilo. Ainda piorando e levando o ser a repetir as suas dificuldades e os seus problemas. Então, a situação humana é uma situação bastante complexa, bastante difícil. Bem, e um outro, esse que ele vai falar aqui também, né? Nesses casos, o ser imortal traz implícito, quando o ser imortal traz implícito em seu histórico a enfermidade psíquica, ou até mesmo emocional, e até no seu cosmos aí, orgânico, de acordo com o seu estado em que ele está, no seu corpo astral, no seu corpo espiritual, isso aí já vai se manifestar lá desde a infância. Então, nós podemos ver adultos com sérios problemas comportamentais em razão de traumas sofridos na infância. Isso também é um outro aspecto. E algumas linhas da psicologia vai falar que todos os nossos traumas têm nascedouro na infância. Gente ampliando conhecimento, ampliando entendimento, a gente sabe e entendemos, quando a gente aprofunda o conhecimento, o estudo da Bíblia, dos evangelhos em particular, a gente sabe que essas causas vão remontar a origens ainda mais antigas, mais anteriores. E isso vai manifestar no atual. Como nós temos dito, repetindo novamente, a gente vai nascer naquele ambiente que vai nos propiciar aquelas condições, aquelas situações, da gente vir a manifestar as nossas problemáticas que nós já trazemos lá de trás, ou seja, de outras vidas. Então, gente, nós temos lá no nosso passado, surge uma situação, um contexto no presente, e essa situação de passado com o presente cria o link, cria a conexão, é criado um link, é criada uma ligação, uma sintonia. Por isso que essas coisas de lá chegam até aqui. Seja pelas vias da herança genética, seja pelas vias do histórico familiar daquela família ali, a nível emocional, psicológico e até mesmo espiritual,
Então, há todas essas conexões aí, todas essas interligações, as coisas vão se conectando, vão se encaixando. Então, por exemplo, igual no caso dela, da Patrícia aqui, se ela tinha necessidade de nascer depressiva, ela vai nascer naquela família em cujo histórico vai ter uma problemática nessa área, seja a nível genético ou não. É lógico que no caso tem que ter uma linhagem genética aí, né, nessa situação, para poder vir a manifestar esse quadro, esse contexto aí. Então, existe essa conexão aí. Daí onde existe o erro de algumas terapias que vai atribuir aos passados o problema. Não, não é o seu antepassado que... O seu antepassado, sim, tinha problema na área. E você vai nascer naquela família exatamente porque você precisa passar por aquela dificuldade. Mas não é a doença do seu antepassado, o problema dele que foi transferido para você. Isso não existe. Isso não existe. Não existe transferência de dificuldade, essas coisas, a não ser no campo financeiro. Se o seu pai é devedor lá, muitas vezes tem que arcar com as dívidas financeiras dele. Mas nem sempre. Tem um ponto de erro no constelação, né? Porque eles falam que... Então, as terapias, qualquer terapia, não importa o nome que adote, nem a sua metodologia, mas que fala isso, ou faça essa atribuição, essa ligação, está errado, está incorreto. Isso não existe. Então, a explicação certa é uma dificuldade, um problema que você criou. Você criou aquilo. E você vai ter que passar por isso, viver essa experiência, passar por essa aprendizagem, até mesmo para você resolver e solucionar essa questão. Porque tudo em nós, gente, tudo, tenham isso em mente, tenham isso com clareza. Tudo, seja a nível espiritual, psicológico, emocional, biológico, qualquer desequilíbrio, qualquer perturbação que nós temos, nós é que vamos ter que resolver isso em algum momento. Seja hoje, seja daqui 10 mil anos, daqui 1 bilhão de anos, o tempo é seu. Você que o faz, porque o tempo para nós não existe. Uma vez que nós fomos criados por Deus, a gente não deixa de existir. E questão de tempo, para ele, não tem significado, não tem sentido algum. Então, corre por nossa conta. Ou seja, em algum tempo, em algum momento, em alguma época, em alguma cultura, em algum mundo, em algum planeta, em alguma galáxia, você vai ter que resolver isso. Você vai ter que resolver. Mais ninguém. Deus não vai arrancar os seus problemas. Nem Jesus e nem ninguém. Porque se fizesse isso, você não vai aprender. Não é você que está construindo, é ele. Então a aprendizagem é dele, o crescimento é dele, do outro. O que ele pode ajudar é acolher, orientar, informar. E isso pode ser feito. E até mesmo a nível de doença física, a gente vai ver nos evangelhos que toda vez que Jesus curava alguém, ele falava, vai e não peques mais. Então, isso é um paliativo. Vem a cura igual a doença, por exemplo. A gente tem um remédio que vai nos ajudar, vai nos dar sustentação para a gente resolver aquilo. Mas é o nosso organismo. Somos nós que temos que trabalhar e resolver aquilo. Então, mesmo que aquilo ali seja aparentemente sanado, se a nível de ser espiritual nós não solucionarmos aquilo, na próxima vida nós voltaremos a manifestar aquilo. A mesma doença, o mesmo problema. Então, a gente tem que pensar bem sobre isso. Mas nós já falamos muito sobre isso, né, nos outros estudos aí, nesses estudos que nós, particularmente nesses 2 últimos estudos que nós citamos aí, indicamos aí, para vocês saberem mais, procurem lá, ouçam lá, vocês serão melhores informados. Aqui vamos continuar, porque o tempo urge, e ainda tem muita coisa a ser vista. Então, os pais deveriam ter muita responsabilidade e uma certa maturidade e começar a notar, observar os seus filhos
ver as dificuldades, as tendências que eles começam a manifestar para ajudar a criança a superar aquilo. Seja através da terapia, seja através do esclarecimento, seja através da orientação, da conversa, do diálogo, de alguma forma, ajudar a criança. Infelizmente, isso não ocorre. Em função da nossa imaturidade, inadequação, falta de conhecimento, de orientação dos pais, que na verdade que existem, são pais imaturos, por isso que as famílias são problemáticas. São famílias doentes, porque ninguém se cura. O pai não se curou, vai procurar uma mulher para casar, logicamente vai encontrar outra naquelas linhas de correspondência e de sintonia, obviamente, claro. Então já vem aí as questões de simpatia e tudo mais. A outra também não resolveu nada, é uma pessoa mal resolvida consigo mesmo. Então, dois mal resolvidos se juntam, os problemas vão avolumar, que são mal resolvidos. Vai ter filhos, mais problemas. E aí vai. Então, nós podemos observar hoje, na sociedade, no mundo todo, essas famílias desestruturadas, desequilibradas, ou seja, doentes, adoecidas emocional, adoecidas psicologicamente, adoecidas espiritualmente e adoecidas no campo da prática, em termos de comportamento, de atitudes, de postura, onde os pais não sabem conversar, não sabem dialogar. Agora a gente viu aqui esse conflito, essa briga entre a Julieta e o Raymond. Cada um com as suas dificuldades próprias, suas demandas, suas necessidades, seus reclames. E aí, o bojo, a bacia também, vocês já perceberam que é enorme, grandona mesmo, cabe de tudo. É realmente bastante complicado. E outra coisa, muitas vezes os pais também não têm, devido à falta de bom senso e tudo mais, tudo isso que a gente tem mencionado aí, é que se os pais vão brigar e eles têm filhos, gente, vamos ter bom senso. Vamos pensar no outro. Pense nos seus filhos. Então, se afastam, se retirem, ou vão discutir num tom mais adequado, vão conversar, vão buscar equilíbrio. Outra coisa então, que nós estamos vendo que está faltando muito nas famílias é religiosidade. Mas não essa religião piegas aí, da pessoa frequentar a igreja todo um determinado dia da semana, ir lá para aparecer, para se mostrar para os outros, apresentar uma roupa nova, um sapato novo, a bolsa bonita, e etc. Só para se dizer que é um bom cristão, um bom cidadão, isso não resolve. Mas aquela religiosidade genuína, buscar essas conexões com a espiritualidade, com Deus, com esse ser supremo, que é o Pai de todos nós, é o nosso Criador, e etc. Então, para isso, não preciso nem ir na igreja. A gente poderia reunir toda semana, reunir os filhos, todo mundo ali, fazer um estudo do Evangelho, de acordo com a situação. Você tem criança pequena, saber transmitir para eles, em termos de historinha, de contos. Criatividade. Nós não somos criativos? Há que se ter criatividade. Mas o importante é que exista esse encontro, esse diálogo, onde a gente busca esses momentos de fraternidade. A gente traga o Evangelho de Jesus para o nível infantil, por exemplo. Esse pessoal religioso mesmo aí, tem tantos filminhos aí na televisão, eu já vi tantos filminhos aí mostrando, contando a história da vida de Jesus. Então, em termos de desenho animado ou não, fala essas coisas de marionete, essas coisas assim. Então, é saber trabalhar aquilo com a criança, ensinar a criança, dar outros valores, porque aí você tá dando valores para o ser, valores imperecíveis e valores duradouros. Amanhã você vai ter um filho que te respeita, que te acata, e não um filho que tem menor respeito por você. Quando criança é muito bonitinho, lindinho, fofinho. Mas vai crescendo, vai começar mostrando as garras. E a gente já sabe que dentro da família vai nascer aqueles
espírito, aqueles corações que vão se atritar uns com os outros. É da necessidade de se fazer esse reajustamento, fazer esses acertos, que então, na família é um ambiente que deveria ser para buscar cura. Só que em função do nosso egoísmo e de tudo que a gente tem levantado aqui nos nossos estudos, a gente vem fazer isso, a gente vai acabando, a família acaba sendo geratriz de mais doenças e mais problemas. Então, dentro dessa linha, o Edivaldo lançou esse livro, Constelação Familiar, que nós indicamos, que vai trabalhar essa verdadeira constelação familiar, dos problemas, das dificuldades que surgem, dos porquês, de como lidar com aquilo. Eu mesmo lendo esse livro, nós estamos lendo esse livro, o nosso Evangelho no Lar, porque toda semana, aos domingos, nós fazemos o Evangelho no Lar, onde nós vamos estudar esse Evangelho de Jesus. Falei para ela, esse livro aqui, isso aí é para um mundo de regeneração, porque as propostas que estão sendo colocadas aqui estão muito acima vamos dizer, do natural e normal que a gente vê na vida aí. Mas se a família está realmente buscando esse empenho de cura, ali vai trazer muitas dicas, muitas orientações para qual o roteiro, qual o caminho a ser seguido. Mas se você quiser seguir ou não, é por sua conta, né? Conta de cada um. Então fica a dica aí nesse sentido. Muito bom mesmo, vale a pena. Até para você ler, conhecer, saber, se informar. Tá? Traz muitos pontos, muitos detalhes em cima de tudo que nós estamos falando, então está lá. Bem, numa avaliação superficial, poderia ser que Patrícia, além da depressão, tivesse também síndrome do pânico. Esse é um outro ponto, que geralmente nós temos não um único problema. O Gurdjieff dizia que um pecado nunca anda desacompanhado. Então, um pecado sempre vai estar acompanhado de outros pecados. E a gente nunca cai em um pecado só. Por exemplo, egoísmo. O nosso egoísmo ele é geratriz de todas as nossas problemáticas e dificuldades. Do nosso orgulho, do nosso medo, da nossa vaidade, da nossa inveja, da nossa preguiça, da nossa luxúria, da nossa gula. Ele vai gerar tudo isso e muito mais. Então, quando a gente cai no pecado do orgulho, por exemplo, a gente vai cair no orgulho, na prepotência e vai espalhando o trem. Então, nós nunca caímos num único pecado. Quando a gente comete um pecado, na verdade, nós estamos cometendo muitos pecados ali por trás. Nas áreas das nossas dificuldades, é a mesma coisa. Quando a gente tem uma certa dificuldade, você pode saber se tem outras. Nunca também está sozinho. Sempre em maior ou menor grau, a gente vai manifestar outros problemas também, que podem estar atrelados a essa dificuldade ou não, de forma direta ou indireta. Vai ter relação com relação. Então, tem esse outro ponto aí que também é bom a gente pensar nele. E por falta de habilidade dos pais, por incompreensão, desentendimento, interesse, tá vendo? É o que eu falei, um pecado. Já caiu. Quantos pecados nós já apontamos aqui desse marido, do Reimann e da Julieta, desse pai e dessa mãe? Quantos pecados já apontam aqui? Desinteresse, desatenção, sem preocupação, preocupado só com o próprio umbigo, o egoísmo, e vai, etc, etc. Aí não se preocupou, não tive nem se a outra lá estava ouvindo ou não. Quer dizer, não estou nem aí. E a jovem, já com esse quadro todo, com essa problemática toda, presenciando tudo isso aí, imagino que passou pela cabeça dela e tudo, emoção e tudo mais. Aí o que ela fez? Então já que está assim, eu vou querer me matar mesmo. Resolver os problemas. Morro e problemas solucionados. Aí busca mais problemas. Então, a gente, aquele que a Citorina está falando, em função da nossa inconsciência e de todas essas questões que a gente tem levantado, falta de saber, de conhecer, ignorância, tudo, a gente, em vez de solucionar, a gente piora as coisas. Arranja mais problemas. Arranja mais problemas.
O ser humano é assim, a gente tem essa mania, independente de ser essa área, não. Em vez de resolver o que já está nos incomodando, a gente arranja mais para... A gente piora a situação. Isso é o que eu falo, e nós estamos sempre metendo os pés pelas mãos. Ditado popular, né, que diz. A pessoa está metendo... mas nós todos vivemos fazendo isso direto e reto em muitas situações da nossa vida. Bem, ele vai continuar colocando. É fato, muitos, inclusive jovens, vivem numa espécie de calabouço emocional. Sentem-se rejeitados, excluídos, têm baixa estima, autoestima, mas ainda assim o autoextermínio é sempre a pior opção. Bom, aqui há muitas coisas a ser pensadas e ponderadas aqui, a gente também poderia falar. Na verdade, esse trecho aqui, a gente teria que tratar ele umas 3 horas aí de reflexões e ponderações, que são muitas coisas, né? 1h30 realmente fica muito limitado a gente tratar tudo. Por isso a gente vai abordando algumas questões só, dando umas pinceladas, para que a gente possa continuar as nossas reflexões posteriormente. Coisa também que a gente não faz também, a gente não para pensar, para refletir, para expandir as nossas meditações, as nossas reflexões. A maioria de nós, aliás, a maioria da humanidade, eu vejo que na humanidade vai ser raros aqueles que não vivem dentro de um calabouço emocional. Amarrado, né? Ele fala que muitos jovens, então ele atribui à juventude e que é muitos, não são todos, que vivem numa espécie de calabouço emocional. Eu já diria que o ser humano, de uma forma geral, a gente vive dentro de um calabouço emocional. O calabouço é amarra, né? Dentro daquela prisão, né? É algo que o calabouço é um lugar um ambiente que não tem luz, é escuro, úmido, frio, e vai apresentar uma série de dificuldades. E isso é uma boa descrição da situação emocional dos seres humanos. Porque nós só não vamos viver dentro de um calabouço emocional quando nós nos resolvemos. Quando a gente se conhece. Aqui fala, prisão subterrânea. Então, quando nós nos conhecemos, quando nós nos conscientizamos, quando nós nos amadurecemos, a gente se liberta. Não falou, a Vicentina acabou de falar que o calabouço é prisão? A gente se liberta dessas prisões, dessas amarras, dessas dificuldades, dessas situações, desses contextos. A gente caminha para a liberdade, para a felicidade. Então, a felicidade, a saúde, a maturidade, a conscientização, todos esses valores, todas as virtudes têm que ser construídas por nós. São valores que são construídos. Ou a gente começa a construir hoje, ou amanhã, ou daqui a 1 trilhão de anos. A mesma coisa, o processo é o mesmo. Corre por nossa conta. Se a gente não resolver, a gente não começar a alimentar isto aí, a gente vai ficando cada vez pior, mais desequilibrado, com mais problemas, com mais dificuldades. Então, todos nós vivemos dentro de um calabouço emocional e por isso a gente vê tanta perturbação, tanta conturbação na vida de uma forma geral. Pessoa recorrendo a drogas, ao álcool, é isso, é aquilo, é religiões de todos os tipos, terapias de todos os tipos, é isso. É distorção na política, distorção na religião, na filosofia, na sociedade, na rua, nos lares. É em função de tudo isso, gente. As pessoas não se curam, não se resolvem, não se conhecem e nem tem preocupação. A gente quer empurrar para a cabeça aqui, ó, para cima das costas desse aqui. Empurra para cima das costas dele, é ele que vai resolver. É Jesus que vai resolver meus problemas, é Deus que vai resolver meus problemas, é Buda, é Krishna, é Maomé, e é fulano, é ciclano, alguém vai resolver os nossos problemas. Nós não queremos resolver os problemas. E quando fala que é eu que tenho que trabalhar, quando é a própria pessoa que tem que trabalhar, o cara regala o olho, e fica igual gato, arrepia todo e some. Desaparece. Nunca mais aparece. Chamou a responsabilidade, sai gente pelo ladrão, pelo telhado, pela janela, pela porta, por tudo que é lado. É a porta larga de Jesus.
todo mundo se manda por ela e some. Ninguém quer enfrentar a porta estreita, mas quer chegar em nosso lar, quer chegar no paraíso, quer encontrar com Jesus, com os anjos. Né? O comodismo, a gente acha que um pouquinho que a gente já faz, já ganhou o céu, o problema está aí do ser humano. Difícil. E aí a gente vê, né, nessa situação de se sentir excluído, de ser rejeitado, a nossa estima é péssima, e principalmente do povo brasileiro e daqueles países de terceiro mundo, e dos países mais avançados, em termos de cultura, coisa, esse é um problema um pouco menor. Não é que ele não exista, ele é um pouco menor. Naqueles problemas de terceiro mundo, igual o nosso país, por exemplo, nossa, é um povo que tem uma baixa estima. Se você falar isso aqui sim, o cara já se sente todo dolorido, doído. Ai, não, Deus nos acuda. É um problemaço. Você não pode ter honestidade, você não pode falar a verdade, sabe? Você não pode ser sincero. Eu tenho alguns conhecidos que já foram na Europa lá, a pessoa foi visitar a outra, chega na casa da outra lá, toca a campainha, a pessoa demora a atender. Aqui não, aqui então em casa, o cara bate assim, calma aí, pipim. A gente já tem, parece que ela exige e espera que você já esteja com a mão na porta. Tocou a campainha, você tem que abrir e atender. É uma impaciência, sabe? Um desrespeito pelo outro, isso é desrespeito. Falta de fraternidade. E se diz cristão, frequenta a igreja diariamente. Diariamente. Aí, a pessoa lá veio atender a porta lá, abriu a porta. Pois não. Vai, fulano, sou eu. Não, você marcou comigo? Você ligou para mim? Posso te atender que a hora não. Fechou a porta na cara dela e deixou ela plantada na rua. Na Europa. Na Europa. Pensa que é o caso daqui. Não. Nossa Senhora, isso aqui, nixe, é caso de justiça, de STF, de Lula, Bolsonaro, Companhia Limitada, o diabo, Deus, Jesus, Espiritismo, e vai... Nossa Senhora! Como diz uma cunhada minha, Nossa Senhora! É um Deus nos acuda. Baixa estima. Uma baixa estima danada. Então, realmente, e a baixa estima levanta raiva, ódio, mágoa, ira, desentendimento, rancor, melancolia, depressão. Ixi, tá vendo? É o que eu falo. Nós nunca caímos em um único pecado. Quem dera, gente, quem dera. Mas seria maravilhoso se a gente cometesse um único pecado. A gente não comete. Uma atitude nossa, uma fala nossa, um escorregão, um derrapão, seja o que for, qualquer pecado que a gente cometeu, pode olhar, você vai ver trocentos outros pecados ali atrás. Eles sempre andam em quadrilhas. Igual como está passando a mão no nosso dinheiro. É em quadrilhas. A coisa é organizada. Já começa a organização daí. Bom, e aqui ele vai tratar daquelas questões lá do suicídio, né? Que ela, então, se propõe a cometer esse ato infeliz, triste, para aqueles que não acreditam numa vida posterior, né? Ainda até tem umas certas justificativas, mas para quem se diz religioso, espiritualista, aí já complica. Para quem acredita numa possibilidade, nem vou falar realidade, não, numa possibilidade de continuação da vida, a coisa é bastante complicada. Mas independente da sua crença, porque Deus não lida com crença. A vida não está um pouco se lixando para a crença. Você acha que Deus, Jesus, qualquer um ser aí mais consciente, está preocupado com crença? A vida está preocupada com crença? Está importando com as suas crenças? Se você acredita nisso ou naquilo? A verdade é o que é. Ela não está preocupada com sua crença, não. Ela não está preocupada se você encobriu ela de mentira, de distorções. Ela não está nem aí, ela continua brilhando. Ela brilha sempre. E a gente, mais cedo ou mais tarde, se vai dar de cara com ela, vai trombar com ela. Eu mesmo estou para postar nas minhas redes sociais e no grupo Conhecer uma frase nesse sentido, onde a gente está colocando: aquele que não encara a realidade
vai sofrer muitas decepções depois da morte. Algo nesse sentido. Que é uma verdade. Uma verdade. Então, não interessa as suas crenças. A verdade e a realidade é única. E a gente vai se deparar com ela carreando as consequências dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, de como a gente vê a vida, de como a gente aceita a vida, de como a gente entende a vida, de tudo que nós fizemos, deixamos de fazer, pensamos, sentimos. Tudo isso aí. Tudo isso aí. Portanto, as narrativas e as descrições daqueles que já se encontram nesse mundo invisível, esse mundo além, para nós, daqueles que chegam lá por essas vias, não é muito agradável, não. É realmente bastante delicada a situação. E o que ele está falando aqui, é o que nós acabamos de dizer. Nada pode ser deletado em se tratando de vida. Nada. Está corretíssima a colocação dele. Nada pode ser deletado, ou em outras palavras, excluído em se tratando de vida. Então, se você fez alguma coisa, se você deixou de fazer, isso aí não tem como você apagar isso. Não tem como você desmanchar isso. Passou, foi feito ou não foi feito, acabou. Aí é aquilo que eu falo. É arcar com os prejuízos, e as consequências. Agora, quem de nós não os temos? O grande problema é esse. E nós temos muitos arrependimentos, muitas coisas a ser reparadas, a ser revistas, e a gente não faz isso a partir daqui. Quando a gente chega no mundo espiritual, toda essa carga aí, é igual a peça de carne lá, o cara jogou no meu colo. Puf! Cai no seu colo e você vai ter que lidar com isso. Esse é que é o problema. Então, se você se preparou, se você se estruturou, se você já começou a fazer uma coisa, você vai dar conta de lidar com essa situação e procurar achar a solução ou os caminhos para você resolver aquilo. Se não, vai ficar mais complicado ainda. Então, ele vai falar um pouco antes disso, né, que mal sabem aqueles que procuram essa porta, esse caminho, mal sabem que o suicídio significa apenas uma vírgula na caminhada. Então, não é um ponto final. E na vida também, a gente acha que tem pontos finais, não tem. Nós que devemos colocar pontos finais em determinadas situações, contextos, devemos colocar um ponto final naquilo. Mas a vida, de uma forma geral, são feitas de vírgulas. Bem, é isso que ele vai dizer, né? Nós até podemos morrer fisicamente, o nosso corpo físico. A gente pode abandonar o nosso corpo físico, a vestimenta física. Mas nós, enquanto seres espirituais que somos, enquanto espíritos que somos, enquanto criaturas, criação de Deus divina, a gente nunca vai deixar de existir. Apesar de que tem alguns que falam que existe essa possibilidade aí, mas não sei. A priori, também não é tão fácil deixar de existir assim, não. Vai gastar muito tempo, muito sofrimento para você chegar nesse ponto aí. De qualquer forma, é um caminho bem ruim, bem triste, muito sofrido, pelo que essas próprias pessoas narram e colocam. Então, é preferível lutar pela esperança de estar de pé, de seguir em frente, do que querer correr para trás. Porque mesmo que você vai correndo para trás, também você tem que fazer esforço. Já que você vai se esforçar, você vai ter que suar mesmo, então é preferível você suar indo para frente do que recuando. É lógico que na vida ele também é feito de avanços e recuos, então a gente tem que saber também, mas aí vai depender de situações, de contexto, quando recuar e quando avançar. Mas aí já é outra questão, não é nessa direção que nós estamos falando. Estamos falando desse recuo de existencial. Em outra direção que nós estamos dizendo e mencionando. Bom, quantas dores, quantos conflitos, quantos problemas, gente, todo mundo vivencia, gente, não tem ninguém.
Não é Bill Gates, não é Xuxa, não é Madonna, não é o presidente, seja ele qual for. Todo mundo vai viver problemas e dificuldades e conflitos e tudo, e dores e sofrimento. Não tem jeito. Porque o nosso passado... Você vê, Jesus, que era uma pessoa feliz, que não tinha nada, não devia nada, teve que enfrentar sofrimento e dor, sem merecer, sem precisar. Agora, vocês imaginam nós outros, que temos dívidas, temos um monte de bagunça a ser resolvida, um monte de furdunços que nós já fizemos. Aí. Portanto, a sinuosidade da estrada é peculiar ao mundo em que vivemos. Esse também é um outro fator também. A própria situação, o contexto da Terra é um mundo que essas dificuldades, tudo isso aí vão ser, de certa forma, até natural. É natural porque os habitantes desse mundo fizeram por onde? Fizeram essa construção. O grande problema é esse. E nós construímos tudo isso aí. Então, a gente tem que arcar com isso aí e solucionar isso aí. Porque a solução disso também está nas nossas mãos. E enquanto a maioria não quiser solucionar, fica em vez de solucionar, está criando mais problemas, então a situação só tende a piorar. Agora, na medida em que a gente for se conscientizando, a gente for entendendo, a gente for buscando novos rumos, novos valores, nós vamos entendendo e aplicando os ensinamentos do moço aí, de Jesus, aí a gente vai mudando esse quadro todo. Mas também a gente não vai mudar assim, no estalar de dedos, num toque de caixa. Não, gasta tempo, é passo a passo, é demorado, é lento. Por isso que ele mesmo vai falar, aquele que perseverar até o fim, tem que ter perseverança, luta, continuidade. Não é só começar e largar e ir embora, também não vai resolver. Matar-se para fugir dos problemas ocasionará uma ampliação das dificuldades. Então, tem comentado abundantemente sobre isso. É isso que a Vicentina falou. Em vez de se resolver, criou foi mais problemas. Se matar por não querer mais viver, vai causar grande frustração, porque você vai deparar com a realidade que você não deixa de viver. E aí você vai ter que arcar com tudo aquela, com as dificuldades decorrentes da situação e do seu ato. Que vai ser muito mais sofrível ainda, pode ter certeza. E se você não sabe, vá se informar. Tem muita na literatura espírita em particular e espiritualista, tem muito depoimento sobre isso, o que esse pessoal viveu, vivenciou, pelo que eles passou, as dificuldades que ele enfrentou. E geralmente as pessoas que caem nessas linhas precisam, no mínimo, de umas 3 reencarnações para resolver o problema. No mínimo. Mais 3 idas para resolver os problemas. No mínimo. A espiritualidade tem colocado que gira em torno de 10 vidas para resolver um problema que se criou numa vida com um ato seu meio translocado. E aí, no final, ele vai colocar a situação, que ela tenta fazer isso. Aí o irmão, a mãe, estava no hospital com o pai, né, o Ernestino, que ele ia fazer uma cirurgia, então ela foi lá atender o pai. O pai, o Heyman, estava viajando, o filho não estava em casa, era no final de semana, os empregados também do lar ali tem aquele momento de descanso, de semanal, de direitos trabalhistas. Estava sozinho, ele aproveitou essa oportunidade e fez o serviço, assim dizer. O filho chega lá também, vivendo uma vida displicente, sem responsabilidade, vivendo dentro de um vício de alcoolismo. Chega lá, encontra a irmã, apesar de todo o seu quadro problemático e difícil. Ele entende a situação, mas só que em função do seu estado de embriaguez e dificuldade, não consegue fazer nada. Ele acaba encapotando lá no primeiro da casa e fica por isso. E na próxima semana ele vai descobrir o que vai acontecer com o Patrício.
Se ela vai conseguir se salvar, se não vai, o que vai acontecer? Qual vai ser o desenrolar dessa situação? Mas isso vai mostrando toda essa dificuldade familiar vivida, experimentada, em que muitos lares, dos nossos lares, nós vivenciamos isso. Talvez não nessa proporção, talvez em quadros até piores, situações até piores, cada um aí nos seus quadrados, nas suas dificuldades, nas suas questões, mas todas essas problemáticas, todos esses problemas, dificuldades que a vida nos coloca, a gente atravessa e vivencia, experiencia e tudo mais, são mecanismos didáticos que Deus aplica sobre nós. Ou nos abre a porta, nos abre a oportunidade de a gente vivenciar essas coisas. Ele permite que a gente vivencie tudo isso para a gente se educar, compreender, se entender, se resolver, se curar e se libertar. Então, por isso que ele permite toda esse caos, essa confusão toda. E tudo isso aí está nas mãos de nossa. E a gente pode auxiliar uns aos outros na medida do possível. Se a gente tivesse uma conduta cristã, uma conduta digna, correta, a gente já evitaria muitos males e seríamos para os outros exemplos, luzes para os demais. Roteiros, marcos. Exemplo. Exemplo de vida, de postura e tudo mais para os outros. Mesmo eles te sigam ou não. Porque muitas vezes a pessoa, você acha que não está sendo observado, está. E mesmo que a sua atitude, seu comportamento não impacte a pessoa hoje, aqui no momento agora, às vezes impacta, mas a pessoa não se dá conta. Lá na frente ela pode despertar para isso, acordar para isso, para essas possibilidades. Ou se não, na vida, depois desta vida, isso aí é aberto e essas possibilidades aparecem. E elas lembram. Ah, tinha o fulano, ele falava aquilo, ó, ele dizia isso, ó, ele se comportava assim, assado. Então, a gente caminhar dentro do roteiro que Jesus nos propõe, nós estaremos não só nos auxiliando, mas auxiliando os outros. E lembrando daquilo que também nós já dissemos diversas vezes. Nenhum de nós nunca estamos sozinhos. Apóstolo Paulo, na sua carta, se não me engano, aos Coríntios, ele já colocava isso. Ou aos Romanos, não sei. Uma das suas cartas. Ele colocava isso. E nós estamos o tempo todo cercados por uma nuvem de testemunhas. Isso é fato. Então, em diversos estudos nossos, a gente temos colocado essa questão, essa situação. Que nenhum de nós estamos sozinhos. Nós estamos envoltos, circundados por esse mundo espiritual, que também ele é habitado por essas consciências que deixaram o plano físico, o plano material, agora se encontra nesse mundo invisível. E essa relação é por afinidade também por desgosto, né? Ou pelo bem ou pelo mal, né? Porque se você for ser inimigo... nós vamos... A nossa relação com esse mundo invisível é de acordo com aquilo que somos, os nossos interesses, com as nossas posturas, com as nossas atitudes, comportamentos, forma de ver a vida, de entender a vida, aceitar a vida, de vivenciar a vida. É sintonia. Isso cria sintonia, cria que os elos de simpatia e de ligação. Então, por exemplo, se eu não gosto de fofoca, as minhas companhias não vão ser de fofoqueiros. Como é que aqueles estão do lado de lá, que gostam de fofoca, como é que eles vão encontrar em mim canal para manifestar isso? Vão encontrar em mim simpatia. Eu não gosto disso. Então, as nossas relações com o mundo invisível é nessa base. E quem é esse mundo invisível? É igual aqui. É bastante semelhante. Existe uma semelhança, assim, quase que de um para um. Porque os habitantes do mundo invisível eram aqueles que estavam aqui, que saiu daqui e foi para lá. Se a pessoa não mudou, se a pessoa não se transformou, se a pessoa não se educou, se a pessoa não se conscientizou, se a pessoa não fez nada para isso, como é que vai chegar do lado de lá diferente?
Agora, as religiões aí criaram um mundel, cada uma delas no seu campo aí, de crendices, de coisa, e cada um tem suas crenças. Mas isso é crença. Isso não é realidade. Não tem lógica. Tem uns aí que acham que vai sair daqui, chegar do lado de lá e encontrar 200 virgens a seu dispor, aquele monte de mulher a seu dispor. Tem lógica disso? O católico acha que morrer contra Jesus. Tem lógica, tem senso uma coisa dessa? Ou você vai passar por lá de lá e vai ficar lá dormindo, lá, apagadão lá, para aí você voltar para um corpo que a terra já comeu, que nem existe mais. Aí na base do mágico, do milagre. Ping! Tá o seu corpite de volta tal qual era. Cientificamente, isso é impossível. Não tem como acontecer. Os átomos que faziam parte daquele corpo já estão fazendo parte de outros elementos que compõem a estrutura e que compõem a Terra. De outras coisas. Seus átomos já estão dispersados por aí. Então não tem lógica, não tem sentido. E outra, você ficar do lado de lá dormindo, você vai ter um peso em economia no universo, no qual o próprio Evangelho, Jesus diz: meu pai trabalha até agora, portanto eu trabalho também. Então a ordem do universo é trabalhar. Aí você quer ir para o lado de lá e ficar lá. Marasmo. Uma vida inútil. Não tem sentido. Nenhum. Nenhum. Não tem lógica, não tem bom senso. Você quer acreditar nisso? É uma questão pessoal sua. A gente respeita, é um problema seu, viva como você quer, como você escolhe. Aquilo que eu falei, a realidade é a realidade, a verdade é a verdade. Por isso que muita gente vai se ver, vai sofrer e vai passar por muitas decepções. Muitas. Muitas. E está criando um mundel de dificuldade para si. Mundel. Porque se a pessoa passa a vida alimentando essa crença que vai deixar o corpo físico e vai entrar em sono, depois ainda vai dar trabalho para os outros lá te acordar. E as pessoas que chegam do lado de lá nesse estado, eles vivenciam pesadelos. Quando você está dormindo aqui, você não tem pesadelos, você não tem sonho, por que você acha que você vai morrer e vai dormir e vai ser diferente? Hein? Então, o seu sono é povoado de pesadelos e de sonhos. Com certeza, se você não é uma pessoa que praticou o bem, que não fez o bem, que não se transformou, que não cresceu, não ajudou os outros, não fez nada de útil na vida, você quer ter sonhos de paraíso. Meu bem, acorda. Acorda. O que você deixou atrás de si foi um rastro de destruição. E quem causa destruição tem que viver a consequência daquilo que fez. Tem que arcar com as consequências. Responsabilidade. O universo, a vida, é de responsabilidades. E por mais que a gente fuja das nossas responsabilidades, um dia, mais tarde ou mais cedo, a gente vai ter que arcar com elas e vai ter que encará-las. Não dá para fugir eternamente da responsabilidade. Não tem jeito. Mesmo que a gente fuja, as circunstâncias nos percam, nos cercam, nos pegam. Não tem jeito. Quer ver um exemplo simples disso? A pessoa criou um monte de desarmonia, um monte de conflito aqui, morremos. A gente renasce aqui portando problemas cardíacos, transtorno, naquela família de dificuldade, viu? Você fugiu do problema, agora tem que arcar. Dificuldade financeira, dificuldade material, de todas as ordens. Não há como fugir das consequências daquilo que a gente fez. A gente até pode fugir por um bom tempo, mas não indefinidamente. Mais tarde ou mais cedo, a gente vai ter que encarar aquilo que a gente fez. E, obviamente, como na vida, com os respectivos juros e correções monetárias. Porque, meu bem, você não acha que você vai botar o dinheirinho aí, nem o dinheiro debaixo do colchão, ele desvaloriza. Você bota o dinheiro debaixo do colchão e desvaloriza. Ou valoriza. Aí depende, você está na dependência do mundo externo, do câmbio externo. Conosco é a mesma coisa. A vida é a mesma coisa.
Deus não está aí para brincar. Ele não brinca. Aliás, e pelo contrário, ele tem um respeito que ele não faz nem ideia por cada um de nós. Então, ele não pode brincar conosco. E ele não vai educar a gente como o papai e mamãe, aqui encarnado, ele nos educa. Com falta de responsabilidade, com falta de disciplina. Passar a mão na nossa cabeça. Existem as leis de misericórdia, de atenuante, mas também de agravante. A diferença é que ele nos educa dentro da própria dificuldade e nos dá chance e oportunidade de a gente resolver as coisas antes do que ficar a coisa ficar preta. Chance a gente tem demais. Basta de olhar para a vida e a gente vai ver trocentos sinais. Na nossa vida, a nossa volta está cheia de sinais, de todos os tipos. De todos os tipos. De todos os níveis. Sinais físicos mesmo, sinais emocionais, sinais psicológicos, sinais espirituais. É um chamado aqui, é um pôr de sol ali, é o vento aqui, é a tempestade ali, um furacão lá, é um terremoto lá, é uma pandemia aqui, é uma gripe acolá, é um câncer aqui. Sinais, assim, a vida, aliás, é um mar, um oceano de sinais. Agora, então o problema não é de Deus. Deus não tem problema nenhum. O problema é nosso. As nossas atitudes, a nossa forma de encarar, nossa cegueira, o nosso orgulho, a nossa ignorância, a nossa prepotência e muitas coisas. A gente devia pensar com bastante carinho e olha, por elementos, por coisa a pensar, não é, porque a gente tem muita coisa a ser pensada, a ser revista, a ser analisada, a ser ponderada. Não falta. E a gente tem tudo. Não falta tempo, não é questão de dinheiro, de tempo, de situação, de lugar, nada. Por isso que o livro chama, né? Vida é seu maior patrimônio, né? A vida é o nosso maior patrimônio, exatamente, bem lembrado. E o que nós estamos fazendo com este patrimônio? O que nós estamos fazendo conosco mesmos e com o nosso futuro? Porque esse é um patrimônio, isso também é transferível. Só que a gente não transfere o patrimônio para herdeiro. O herdeiro desse patrimônio somos nós mesmos. E você sabe que a gente é herdeiro de nós mesmos. De acordo com o que está escrito lá no livro Gênesis, aliás, Êxodos, no capítulo 20, acho que é no 20 mesmo. Eis que eu descontarei os pecados dos pais, porque eu sou um Deus zeloso. Já começa com sendo colocado assim. Porque eu sou um Deus zeloso, descontarei os pecados dos pais nos filhos, a partir, o correto é esse, a partir da terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, daqueles que infringiram a lei. Daqueles que pecaram. Então, aí vem a consequência. Na terceira geração deixa bem claro, né? E a terceira geração e a quarta geração é porque é nós mesmos de volta. Por isso que ele vai colocar a partir da terceira e quarta geração, ou na terceira e quarta geração, conforme a tradução. Porque na segunda geração eu não posso vir, porque eu não posso nascer de mim aqui como filho meu, mas eu posso nascer como filho do meu filho, ou seja, como meu neto. Assim como posso nascer do filho do meu filho, que é o bisneto. Então eu me torno o bisneto ou o neto de mim mesmo. Ou seja, eu sou o herdeiro, estou herdando aquilo mesmo que eu fiz. E a gente já também, em outros estudos, nós já trabalhamos isso bastante amplamente. Principalmente esses dois estudos nós citamos, em particular no primeiro, que é doenças, as causas das nossas doenças e o seriado Uma Nova Mulher. Lá a gente falamos bastante sobre isso. É muito interessante, né? A gente vê assim, terceira e quarta geração, porque recentemente eu fiquei sabendo daquela criança que é o tio, né? Que voltou, né? E o tio que voltou era irmão do bisavô da senhora que
que é a avó do menino hoje. Olha aqui, olha na quarta a nossa tendência é voltar dentro daquele contexto que a gente causou os furdúncios e os problemas, né? Retornar aí. Bom, gente, mais alguma observação, Vicentino? Não. Márcia, algum ponto aí, alguma questão? Seguinte, essa lição é pequenininha, mas rendeu o assunto pra caramba. Eu estou falando. Tem muita coisa, muita coisa. Se a gente fosse trabalhar assim com mais minuciosidade, aliás, esse livro, de uma forma geral, nós estamos trabalhando assim, pinceladas, porque uma frase, daí a gente ficar nela uma aula inteira, só para comentar aquilo, abordar todas as nuances, todas as consequências, as cores, as possibilidades daquilo. Mas a gente vamos dando algumas pinceladas aí, mas no geral. Então, portanto, se ficar alguma dúvida, alguma questão, alguma observação, deixa aí nos comentários abaixo aí no YouTube. Nós, com certeza a gente vamos ver, vamos olhar e vamos responder. Seja lá ou um vídeo posterior. Deixar isso claro aí. Ok? Bom, então vamos finalizar aí. Sempre, quando o assunto é bom, né? Passa muito rápido. Então, vamos lá agradecer a Deus por essa chance, por esta oportunidade. Estamos aqui não só estudando, mas estamos aqui podendo nos reunir, nos encontrarmos aqui para efetuarmos essas reflexões, esses estudos. Deus, Pai de bondade e de amor, Jesus, médico divino de todos nós, nesses instantes, ao encerrarmos o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, pelo amparo e pela presença de todos, das nossas amigas no plano físico e daqueles corações que se reuniram conosco a partir dos planos espirituais da vida. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós, fortalecendo aqueles elementos e aqueles propósitos edificantes que trazemos em nossas intimidades. Lembrando do autor do livro e de todos os personagens do mesmo, para os quais, Senhor, rogamos tuas bênçãos, que eles possam receber de ti aquela assistência, aquele apoio na superação das próprias dificuldades. Assim, vos pedimos por nós mesmos e também por todos aqueles que vierem nos assistir ou nos ouvir futuramente. Em particular, vos rogamos abençoar os membros e participantes do Grupo Conhecer. Abençoe-nos a todos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Amigas, muito obrigado, Márcia, Vicentina, obrigado a todos, e tenham uma boa noite e um bom final de semana também, que tem pela frente, né? Um bom Natal, desejamos a todos aí um Feliz Natal, e um ano de 2023 mais próspero, principalmente nesses terrenos da construção de nós mesmos. Nós vamos aí nos falando. Boa noite. Obrigada. Obrigada a vocês também. Obrigado a vocês.